Semanas atrás, publiquei um vídeo perguntando o que diabos está acontecendo. Desde que a cultura ocidental está envolvida em uma grande batalha sobre políticas, linguagem, esportes, espaços femininos, educação e principalmente crianças. Na linha de frente desta batalha tão importante estão os notórios ativistas desonestos. Nos últimos anos, protestos causaram enormes interrupções ao derrubar estátuas, interromper eventos de palestrantes, vandalizar obras de arte e bloquear estradas e pistas de decolagem. Sem mencionar que muitos ativistas estão pedindo ações contra aqueles que discordam deles. Esses métodos de violência e interrupção claramente não estão ajudando as causas pelas quais lutam com tanto fervor. Mas apesar disso, eles não vão parar. Mas por quê? Vamos começar tentando entender qual é o problema deles. E não estou falando dos problemas deles com a sociedade, pois são muitos e ficaríamos aqui a noite toda. Não, eu quero dizer qual é o problema deles em um nível pessoal que estão tentando resolver ao assumir o papel de ativistas constantemente ofendidos. Como eu vejo, assim como com todos os outros, isso é sobre a busca deles por significado. Eles buscam algo para crer, um chamado maior, uma visão que dê propósito a eles. Muitas pessoas tradicionalmente encontram isso na religião, na crença em Deus, na família, filhos e até na comunidade. No último século, as fontes tradicionais de significado perderam apelo entre os jovens por motivos complexos demais para serem explicados aqui. Então, os jovens estão se afastando cada vez mais das ideias de família e religião e procurando significado em outros lugares. O conceito de comunidade se tornou raro na maioria das cidades, o que não ajuda. O colapso foi acelerado ainda mais pela coronavírus. Então, para os jovens de hoje, a comunidade está sendo forjada com base em causas e crenças semelhantes, em vez de proximidade. Tudo virtualmente, graças às redes sociais. Mas a própria ferramenta que está unindo essas pessoas também é a ferramenta que constantemente as sobrecarrega com notícias catastróficas, alertando-as de que as pessoas estão morrendo e o mundo vai acabar se elas não se levantarem de seus sofás cheios de chitas e fizerem algo a respeito. Isso não é um treino, porque apenas eles podem resolver os problemas mais complexos do mundo. Assustadas, ansiosas e impotentes, essas pessoas se conectaram a comunidades online, se uniram e chegaram à única solução que faz sentido para elas, o ativismo. De certa forma, o ativismo é a solução ideal para alguém em busca desesperada de significado. Imediatamente, com muito pouco esforço, oferece a recompensa de causas que buscam aceitar mais pessoas, uma comunidade instantânea que valida seus medos, te fortalece no desejo de consertar o mundo e confirma que você e sua voz importam. Não é surpresa que os soldados rasos dos movimentos ativistas sejam tão apaixonados e dispostos a sacrificar seu tempo por várias causas, já que o ativismo serve como uma pseudo-família, pseudo-religião e uma pseudo-carreira. Agora, para ter sucesso em uma carreira, é necessário comprometimento, trabalho duro, autoinvestimento, educação, negociação e mais. Mas para ser um ativista de sucesso, basta ter disposição para aparecer e gritar contra o inimigo. Quase nos faz questionar por que mais pessoas não são ativistas. Quando você adiciona a recompensa final e mais valiosa de se juntar, a ótima sensação de ter a superioridade moral. Afinal, eles buscam objetivos nobres como salvar o planeta, acabar com a pobreza e lutar por imigrantes, direitos trans e movimentos como vidas negras importam. A convicção que percorre profundamente esses ativistas está enraizada na crença de que seus oponentes, as pessoas contra as quais estão protestando, são desprezíveis, controladores e gananciosos, racistas, preconceituosos e sexistas, e geralmente pessoas que se alegram com a miséria e o sofrimento dos outros. Simplesmente seus opositores não são humanos. Essa avaliação de seus oponentes permite que os manifestantes justifiquem o uso de quaisquer meios necessários para alcançar seus objetivos. Se ativistas bloqueiam o trânsito em um protesto e isso impede uma ambulância de levar uma mulher com derrame ao hospital, deixando-a paralisada permanentemente, eles não veem sua participação no sofrimento dela. Afinal, eles foram forçados a interromper o trânsito pelas políticas perniciosas de seus legisladores. A mulher sofreu derrame no carro, não chegou ao hospital devido à estrada bloqueada. Ela estava com o filho, que se sentia impotente para ajudá-la. Agora, ela está paralisada de um lado e não consegue falar. Os médicos afirmaram que, se ela tivesse chegado ao hospital sem interrupções, não estaria nessa condição. Isso foi consequência direta dos seus protestos. Então, deixe-me perguntar diretamente a você, e se essa mulher fosse sua mãe?
Você ainda acharia que agiu corretamente se deixasse sua mãe praticamente em coma? Estou achando tudo isso incrivelmente desafiador, especialmente estar neste estúdio e falar sobre isso. Mas o que me intriga é porque, após 6 semanas, os jornalistas ainda focam no que estamos fazendo e não no motivo. Será porque... Você é insensível ou tem muito medo de enfrentar a verdade, Richard? Então parar o trânsito e o tráfego aéreo, interromper casamentos, perturbar exposições de flores ou pedir violência física contra aqueles que discordam deles, tudo parece justificado. Afinal, eles têm a superioridade moral, lutando pelos direitos dos vulneráveis. Mas precisamos falar sobre o problema com o ativismo. Como acabei de dizer, o fervor ativista é alimentado pela crença de que seus oponentes não compartilham seus valores, que a única razão pela qual as pessoas se opõem ao seu ativismo é porque querem poluir o mundo ou querem que as pessoas trans sofram ou querem que as vidas negras não importem. Quando a verdade é que a maioria das pessoas discorda não do que essas organizações ativistas querem realizar, mas de como elas querem realizar, porque suas sugestões muitas vezes não levam em conta as consequências não intencionais. Um excelente exemplo disso é o que abordei no vídeo anterior. A maioria das pessoas quer que as pessoas trans recebam o cuidado de que precisam, mas nem todos concordamos que hormônios e cirurgias, alguns com taxas de complicação de 51%, são o caminho a seguir, especialmente quando se trata de crianças que não estão equipadas para tomar decisões de longo prazo. Mas, frequentemente, essas preocupações são rotuladas pelos ativistas como transfóbicas ou problemáticas, alegando que essas pessoas não se importam com a saúde mental das crianças trans. E assim, com o simples golpe de uma rebranding inteligente, qualquer oportunidade para mais discussão se torna impossível. E a mídia, claro, lidera essa carga criando câmaras de eco com reportagens polarizadas de um único lado e algoritmos manipuladores. Isso é uma tragédia, pois questões complexas demandam soluções complexas. E soluções complexas só podem ser desenvolvidas através de discussões apaixonadas entre lados diversos. E eu não me refiro à diversidade em termos de raça ou identidade sexual. Eu me refiro à diversidade de pensamento, bem como à disposição para encontrar valores comuns e soluções que funcionem para todos, e não apenas em situações idealizadas, como esperar que criminosos violentos não usem brechas para fingir disforia de gênero e serem enviados para prisões femininas onde podem predar mais mulheres. E esse é o benefício do discurso, é que o lado oposto pode identificar falhas e soluções que podem inesperadamente criar mais danos. Essa estratégia de discurso de boa vontade está no coração de qualquer sociedade livre e tem liderado o desenvolvimento das maiores ideias. Hoje temos o luxo de acreditar que todas as pessoas são criadas iguais, a escravidão é moralmente errada e a liberdade de pensamento, fala e religião são inalienáveis. Mas, para a maior parte da história da civilização humana, essas ideias eram consideradas risíveis. Atualmente, 50 milhões de pessoas ainda são escravizadas, e muitas enfrentam perseguição religiosa, racial, sexual e política ao redor do mundo. Foi necessário um discurso livre e aberto para trazer a implementação das liberdades que desfrutamos no Ocidente hoje. Por que os ativistas têm dificuldade com o conceito de discurso? Por que é a reação instintiva deles gritar em vez de discutir? Eu quero acrescentar que os ativistas não são as únicas pessoas culpadas disso. O grito justo é uma ferramenta muito comum que muitos da esquerda e da direita usam como uma via para reforçar sua crença em sua própria santidade. Mas agora eu só quero abordar essa questão especificamente em relação aos ativistas. Gritar tira do outro a chance de responder, marginaliza seu estado como seres humanos éticos e denigre sua capacidade de pensar e fornecer soluções ou desafios perspicazes. Não querem uma conversa, eles querem se envolver em intimidação moral. É por isso que quando ativistas são desafiados com fatos ou solicitados a respaldar suas afirmações, eles geralmente recorrem a táticas como xingamentos, evitando discutir as ideias. São forçados a escolher entre aquecimento e comer. As pessoas estão morrendo. Você está ouvindo. Não é verdade. O governo limitou os preços de energia e ofereceu suporte para famílias que não podiam pagar por ela. O que eles querem é manter constantemente o direito de se vangloriar moralmente. Essas foram introduzidas no ano passado e são apoios significativos para garantir
Como assim não é verdade? Você já falou com uma pessoa comum que está sofrendo com o custo. Da crise do custo de vida, não acredito que exista algo como pessoas comuns. Eu acredito que todos são, à sua maneira individual, bastante notáveis. Acho que pessoas comuns é a forma mais condescendente de se referir aos nossos compatriotas britânicos. Você claramente não se identifica com as pessoas comuns. Você é um milionário. E a crença deles em sua própria superioridade moral está tão profundamente entrelaçada com seu senso de identidade que qualquer tentativa de desmantelar seus argumentos é recebida com severa retaliação, porque ao atacar suas ideias, você está atacando a própria alma deles. Diante de tal risco para toda a sua identidade, eles reagem com toda a sua força, usando insultos, repreensões justas e fragilidade armada. Nossos filhos estão com problemas. Você precisa parar. Você está com muito medo, sem coração, ou é estúpido, Richard? Você não entende. Eu disse isso 5 vezes. Você não entende, eu estou... Não sou estúpido, insensível e não gosto de ser tratado de forma condescendente. Pode parecer que os ativistas estão à caça de sangue oposicionista, mas na verdade, eles estão em fuga. Isso é perfeitamente um membro da audiência durante um painel em 2002. Um membro da audiência durante um painel em 2002. Só quero saber, qual é a sua resposta para os jovens para alguns dos grandes problemas que a humanidade enfrenta, como a catástrofe climática, como a crise econômica, como o mercado de trabalho precário? Porque você fala tanto sobre responsabilidade individual. A maioria de nós nunca vai conseguir ter todos esses ativos para ter responsabilidade sobre... Então, qual é o seu conselho, além de comentários banais como limpe seu quarto? Bem, fundamentalmente, eu sou um psicólogo e minha experiência tem sido que as pessoas podem fazer uma quantidade tremenda de bem para si mesmas e para as pessoas que estão imediatamente ao seu redor, olhando para o seu próprio inadequações e suas próprias falhas e as coisas que elas não estão fazendo em suas vidas e começando a se construir como indivíduos mais poderosos. E se eles são capazes de fazer isso, então eles são capazes de expandir sua carreira. Se são capazes de expandir sua carreira e competência, então podem assumir seu lugar na comunidade como líderes eficazes e tomar decisões sábias em vez de imprudentes quando se trata de decisões políticas coletivas. Não estou sugerindo de maneira alguma e nunca sugeri que não há espaço para ação social. Estou sugerindo que pessoas que não têm suas próprias casas em ordem devem ter muito cuidado antes de sair reorganizando o mundo, o que acontece... O ativismo, além dos benefícios citados, proporciona a maior desculpa para fugir do desenvolvimento e responsabilidade pessoal. Devido à natureza da comunidade baseada em causas, onde pessoas se unem por crenças semelhantes, o indivíduo perde a chance de ser devidamente desafiado e de olhar para dentro de si. Enquanto uma comunidade de família, amigos e colegas locais é composta por pessoas de diferentes origens e experiências que podem fornecer o desafio de ideias e perspectivas necessárias para o crescimento individual. Mas para ser um ativista eficaz que está disposto a estar na linha de frente de cada protesto, você precisa desligar as partes do seu cérebro que podem considerar ideias opostas, que podem olhar para as visões do lado oposto e pensar criticamente em soluções. E é por isso que os grupos ativistas frequentemente pressionam seus membros a rejeitar qualquer um que não concorde plenamente com eles e os exclua de suas vidas, deixando-os cercados apenas por pessoas com ideias semelhantes. Um fenômeno ainda mais exemplificado pelas redes sociais. Então contemple, pois está completo, a instalação perfeita de um ativista perpétuo, uma força incontestada, desimpedida e imparável, marchando sempre em sua raiva contra o mundo.